bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 12. Aqui diz: Deus manda Natã repreender Davi. Então, no versículo 1. Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema, ou uma parábola, dependendo da tua tradução. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços, e ele a considerava como a carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, devera pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: Esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, e eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse o suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo, tu mandaste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim dizia Yahvé: Na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi confessou a Natã: Pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: Por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas por teu ultrajo a Yahvé, mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá. Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino com a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciões, oficiais de Davi no palácio, se colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentaram: Quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: O menino morreu? Diante do que eles afirmaram: Sim, senhor. Então, imediatamente, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus anciões
e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer? Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Então aqui, o que nós aprendemos aqui, gente? Nessa época aqui, Davi, ele ficou em casa. Era a época em que, se você quiser ler o capítulo anterior, o capítulo 11, ali você vai entender melhor. Eu vou resumir aqui. Os reis deveriam sair para a guerra. Davi ficou. Então ali houve um momento que Davi almoçou, dormiu, descansou, saiu para caminhar lá no terraço do palácio. Aí ele olhou para baixo e enxergou uma mulher se banhando. Era a esposa de Urias, o heteu. E ele, Betseba, ele achou a mulher muito bonita, mandou que trouxesse ela, deitou-se com ela, ela engravidou. E o que ele fez? Mandou chamar Urias. Só que Urias, ele era um homem honrado. Ele não foi para casa deitar-se com a sua esposa quando Davi mandou chamar. Ele ficou deitado ali, ficou na porta do palácio ali, juntamente com os outros soldados. Por quê? Ele disse: como haverei eu de ir para a minha casa, poder deitar com a minha esposa, enquanto os outros soldados, os meus outros irmãos, estão lá dormindo ao relento, passando por dificuldades, e eu aqui? Então ele não aceitou. Ou seja, Davi achou que ele voltando, se ele, tivesse uma intimidade com a sua esposa, ele ia dizer: o filho é dele. Mas não foi assim que aconteceu. Então Davi deu uma ordem que colocassem ele na frente da batalha. E geralmente os que eram postos à frente da batalha eram os que morriam primeiro. Então Deus, ele reprovou, gente, tudo isso que Davi fez de errado. E a gente vê aqui que Deus, ele colocou o Natan. Ele teve que falar como uma historinha, contando algo para que Davi compreendesse o que ele fez. Por quê? Porque o pecado, gente, ele cega a pessoa de uma forma que ela não enxerga mais. Ela fica tão obcecada pelo que ela quer, porque a palavra de Deus, ela diz que todo mundo é tentado e engodado segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus desejos. E Deus aqui, ele diz: se você não tinha tudo, em outras palavras, se você quisesse mais alguma coisa, eu te daria. Só que, para você entender que um abismo chama outro abismo e que não existe maldição sem causa. A espada, gente, ela nunca se apartou da casa de Davi. Depois disso aqui, desse pecado, desta legalidade, esta porta que Davi abriu, o seu filho Aminon violentou a sua própria filha, que era irmã dele, Tamar. Aí, passado esse tempo, Absalão ficou revoltado porque Davi não fez nada contra Aminon, se levantou contra ele, quis tomar o reino e Davi teve que fugir para não matar o próprio filho. Ou seja, a espada, gente, nunca se apartou da casa de Davi. Só teve paz no tempo de Salomão. Aí, Absalão perseguiu Davi de várias maneiras. Até que um dia ele ficou entalado aqui numa árvore. Ele ficou preso aqui, ele estava cavalgando, ele veio, ele ficou preso aqui. Os que o encontraram o mataram. Aí Davi pôde voltar para sua casa novamente. Mas a espada nunca se apartou. Por isso que Deus, ele disse que Davi, ele não iria também fazer o templo do Senhor, porque Davi foi um homem que derramou muito sangue. Então isso Deus passou para Salomão. No tempo em que Salomão reinou, houve paz, não teve guerra.
Então vamos dizer que a espada só se apartou do reino no reinado de Salomão. Por quê? Pela legalidade que Davi abriu aqui. A palavra, gente, ela diz o quê? Não deis lugar ao diabo. O diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, andando ao derredor, achando quem possa tragar. Então, quando a pessoa, ela dá chance para o azar, como nós costumamos dizer, Satanás se aproveita. Ele viu aquela mulher se banhando, era uma mulher bonita, porque Satanás não vai colocar nada feio ali para você. E ele também não vai aparecer de tridente, de garfinho e de guampinha, de rabinho vermelhinho, como a gente costuma ver nos desenhos. Não. Ele vai colocar, gente, tudo muito bonito, porque ele fez com que Davi pecasse. Deus disse, ele fez o que eu abomino. Ele cobiçou a mulher do próximo, ele adulterou, gente, e ele cometeu assassinato. Então ele, lá no Salmo 51, se você ler lá, eu já li aqui, Davi diz o quê? Somente eu pequei contra o Senhor. Ele assumiu a culpa do erro dele, ele não jogou a culpa para Betseba, mas ele disse o quê? Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Ele não estava preocupado aqui com o reino, com nada, com dinheiro, com nada, porque ele sabia que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Então, se nós não vigiarmos, gente, o tempo todo a palavra diz vigiai e orai, nós iremos cair em tentação. Por isso que Jesus, quando ele orou a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai, livra-nos do mal, mas não deixais de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por quê, gente? Porque a gente precisa, olha a oração que Jesus ensinou, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, dependendo da tua tradução, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então nós precisamos perdoar os ofensores, os devedores, porque nós também devemos. Então, eu só vou conseguir o perdão do Senhor quando eu perdoar quem me ofendeu. E no caso de Davi, ele tinha que perdoar a si mesmo, porque ele levava a culpa do pecado. Ele errou, porque ele não foi para a guerra, ele ficou ali, ele deu a chance. Foi tentado, pecou. Enquanto os outros reis estavam na guerra, os seus oficiais, seus comandantes, seus soldados, ele estava ali no palácio de boa. E daí deu no que deu. Então nós precisamos entender, gente. Aqui você entende o porquê das maldições hereditárias e outro motivo, gente. A antecedente ali de Davi, ele já veio da linhagem de Raabe. Raabe era uma prostituta. Então, a maldição da prostituição, gente, já estava na família de Davi. E foi seguindo. E foi indo. Então, para você ver que maldição sem causa, ela não se cumpre. Então nós precisamos descobrir a causa de muitas coisas, de muitos males da nossa vida. O porquê que está acontecendo tal coisa. Não culpar a Deus, mas dizer, Senhor, me mostra. Me ajuda a mapear a minha família. Me ajuda, Senhor, que venha até mim aquilo que eu preciso, para que eu possa pedir perdão, para que esse mal pare de agir na minha vida e na minha descendência. Então nós precisamos fazer isso. Esta foi a porta que Davi abriu. E as consequências, sucessões de erros foram continuando.
Aquele filho faleceu, Deus tinha dito, porque era fruto do pecado, um inocente havia morrido, um sangue inocente foi derramado. Depois teve aquele abuso na própria família de Davi, o próprio filho queria matar o pai e assim foi. Davi, gente, a palavra diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Ele não era perfeito, assim como eu e você não somos, mas porque Davi, ele se arrependia. Davi, quando ele era advertido pelo Senhor, ele reconhecia os seus erros, as suas falhas, e ele não jogava a culpa para ninguém. Não foi igual no Éden, a mulher que o Senhor me deu, não, ele disse somente eu pequei contra o Senhor. Então nós precisamos identificar muitas coisas na nossa vida, coisas que lá atrás aconteceram na vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, lá atrás. Porque muitas vezes, gente, consequências, enfermidades, câncer, doenças degenerativas, tantas coisas que vão vindo, são frutos lá de trás, esterilidade. Porque se lá atrás teve muitos abortos, a gente não sabe. Então nós precisamos orar e pedir para que Deus nos mostre essas coisas, o porquê disso. Senhor, por que isso está na minha vida? Por que isso aqui entrou na minha família? Como? Me mostra. Porque Deus, ele vai te mostrar. Vá perguntando para os teus familiares, os mais idosos, aqueles, eles sabem muita coisa. Vai sondando, vai perguntando e Deus vai te dar a resposta até que você chegue na pessoa certa. Porque nós precisamos aprender, gente, que nós temos que pedir perdão pelos pecados deles. A gente precisa herdar o que é bom, não o que eles fizeram de ruim, dizer, Senhor, que eles paguem pelos seus erros mediante o Senhor. Eu quero herdar o que é bom, Pai, a maldade, a iniquidade, as coisas erradas que eles fizeram, que eles acertem as contas com o Senhor, Pai, que eu não venha mais pagar a conta dos pecados deles. Eu sei que o Senhor visita a iniquidade, Pai, mas eu não cometi isso, Senhor, e eu te peço perdão pelo erro deles. Então, gente, busquem saber a causa de muitas coisas na nossa vida. Às vezes é um atrapalho financeiro, são tantas coisas que a gente às vezes desconhece no mundo espiritual, mas nós precisamos buscar conhecimento. A palavra diz o quê? O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. Então busque o conhecimento no alto do Senhor, peça direção, peça instrução e Deus vai te mostrar o porquê tal coisa, Senhor, está aqui, porque eu estou acometido disso aqui, Pai. Porque o Senhor é amor, o Senhor não vai me castigar dessa forma, mas nós precisamos compreender muitas coisas, gente, porque um abismo chama outro abismo. Maldição sem causa não se cumpre. Não é Deus que está nos castigando, mas é a maldição, a brecha que foi aberta. Então nós precisamos analisar esses fatos. Eu já falei aqui, né, que um dia a pastora Tânia, ela visitou, conheceu uma moça que fazia hemodiálise, acho que por 13 anos, se não me falha a memória. Toda vez que aquela mulher ia fazer um transplante não dava certo, ou o doador passava mal, ou ela passava mal, nunca aconteceu o transplante. Aí, eu sei que a pastora passou um estudo para ela passar para a família na época, depois ela marcou um dia e foi até a casa dessa senhora, e lá ela disse que o Espírito Santo já havia mostrado para ela que a chave da cura daquela mulher estava com a avó. Aí ela cumprimentou todos, haviam pastores, advogados ali, familiares dela. E ela disse, olha gente, Deus me mostrou que a cura dela está ali com a avó. E ela, velhinha, disse que levantou e disse, e eu tenho mesmo. Aí ela levantou-se da cadeira e começou a falar. Pois é, quando ela era comprometida
com o avô dela. Só que aquela senhora, acho que foi pega em adultério pelo próprio noivo, que era o comprometido dela, né, com um outro. Aí o que aquele senhor fez? Ele matou aquele rapaz na época, enterrou ele. Aí ele deu duas opções para ela. Ou você esquece tudo que aconteceu aqui e casa comigo e a gente segue, faz de conta que nada aconteceu, ou eu vou para a cadeia, mas eu não vou ficar a vida toda, eu saio, venho, te mato e te enterro aqui junto com ele. Ela ficou com a primeira opção. Ela se casou com ele, seguiu a vida, teve os filhos e a neta e os outros netos. Só que esta neta, por este derramamento de sangue inocente lá atrás, e ela compactuou, a neta foi acometida daquela paralisação dos rins. Quando a avó contou a verdade, não deu 3 meses, os rins da neta voltaram a funcionar. Então você entendeu o porquê do não transplante? Então, para você ver, são N casos, gente, muitos casos. Então nós precisamos entender a causa. Quando aquela senhora confessou aquele pecado ali, o que havia feito, e eu creio que lá a pastora fez oração, ela deve ter se arrependido, deve ter pedido perdão de coração, se arrependeu por ter guardado aquele segredo a vida toda. Então a neta recebeu a cura. Às vezes falta um passo nosso, de um familiar nosso, para que a cura chegue, para que a resposta venha, para que o milagre ocorra. Então nós precisamos ter o conhecimento da verdade, gente. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É tendo conhecimento das escrituras, está escrito aqui. Muitas coisas, gente, que aconteceram na palavra, várias maldições hereditárias, tudo também por coisas que alguém falou. Raquel, quando saiu da terra do seu pai, juntamente com Jacó, Lia e todos os seus filhos, ela estava indo embora, grávida de Benjamim, ela já tinha José, só que ela roubou os ídolos do seu pai. E nisso, ele veio atrás. Aí, olha o que Jacó disse: com quem for encontrado os teus ídolos, essa pessoa morrerá. Ele não sabia que Raquel havia pego os ídolos do pai. E o que aconteceu? Quando eles estavam indo no caminho, Raquel foi dar à luz. Ela morreu. Tanto que ela passou muita dor, ela passou por muita dificuldade, o parto foi muito difícil, que ela botou o nome do menino de Benoni, que era, quer dizer, né, com dores eu pari. O pai foi lá, Jacó mudou o nome: não, meu filho vai se chamar Benjamim. Então, o que Jacó falou, mas ele não sabia que ela estava com aqueles ídolos. E ela morreu. Então, para você ver, gente, que as palavras têm poder, que maldição sem causa não se cumpre. Então, que você faça uma análise da tua vida, uma reflexão do porquê que as coisas muitas vezes não estão dando certo, o porquê que isso, porquê que eu não me realizo aqui, o porquê que eu não sou feliz aqui, o porquê que eu não conquisto isso, o porquê disso, o porquê. As respostas você vai encontrar quando você começar a mapear a tua família, quando você pedir para o Espírito Santo te mostrar onde eu vou, com quem eu converso, para quem eu pergunto. Você vai descobrir tantas coisas que você vai dizer: misericórdia. Então, gente, ore, busquem a presença de Deus, busquem a direção do alto, para que estas coisas que estão te impedindo de prosperar, de progredir, de ser realizado, de obter conquistas, para que o milagre ocorra na tua vida. Coisas que precisam ser anuladas na tua vida. Então guarda esta palavra,
Faça uma reflexão sobre ela. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que o Espírito Santo direcione elas. Para quem conversar, para quem perguntar, o que perguntar, como perguntar, Pai. E que as maldições sejam anuladas da vida destas pessoas, Pai. Que elas possam viver o melhor que o Senhor tem aqui para elas. Que elas deixem de viver amarrações e que isso pare de seguir as suas gerações. Que elas possam ser prósperas, que elas possam ser abençoadas, cheias da tua graça, cheias da tua unção e cheias do teu poder. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.